E olha, eu confesso pra vocês que eu não acreditava muito que a gente é capaz de distinguir choros, né? Mas depois comecei a estudar mais isso e a prestar atenção, na verdade, nos fatores linguísticos envolvidos nos sons dos próprios choros. E a fonoaudiologia me ajudou um pouquinho com essa observação. E hoje achei legal compartilhar com vocês um pouquinho disso, porque algumas pessoas nas últimas semanas vêm conversando comigo aqui através do perfil e falando justamente essa dificuldade, né, que tem de um bebê que chora muito, a dificuldade de saber o que esperar desse bebê, o que está passando com esse bebê, o que fazer com esse bebê. E acho justo a gente poder compartilhar um pouquinho disso, para que a gente tenha uma maternidade mais tranquila e famílias também mais tranquilas, né? Então, eu tô só verificando aqui minha conexão, mas tá tudo ok. Eu queria começar falando hoje que existem muitos tipos de choro de bebê, né? E dos choros mais comuns de ser interpretado, principalmente pelas pessoas que estão ao redor, é dizer que o bebê está chorando porque tem fome, né? Acho que essa é uma das necessidades primárias do ser humano, a questão da alimentação. E muitas vezes essa afirmação de que o bebê chora porque tem fome é uma afirmação que desabilita uma mãe, né? Uma mãe que está se esforçando para oferecer o melhor alimento que ela pode para o bebê, quando ouve isso, se sente inevitavelmente julgada, né? E muitas vezes os bebês têm fome mesmo e precisam de ajustes no aleitamento, por exemplo, para que possam mamar melhor e com mais qualidade. Mas outras vezes não quer dizer que seja exatamente isso, mas sim que isso seja muito mais uma impressão que se tem de que esse bebê chora porque está com fome. Então, quero dar as boas-vindas a quem chegou agora. Que bom ter vocês aqui conosco. Oi, Mi, oi, Gabi, Magda, tudo bem? A gente está falando hoje sobre o choro do bebê e a relação que isso tem com o aleitamento. Eu não sei quem de vocês já teve essa experiência de ter um bebê que chora por muitas horas, sem parar, né? E o quanto isso é angustiante para todas as pessoas que estão ali, para a mãe, para pai, para os familiares, para quem chega para visitar, às vezes para uma babá que precisa ficar com a criança. Porque na verdade a gente interpreta o choro de uma forma muito parecida com a forma como nós adultos enxergamos isso, né? Então, na verdade, a gente transporta as nossas emoções para o bebê e acaba pensando que aquele bebê necessariamente está chorando porque está sofrendo. E muitas mães começam a chorar junto enquanto o bebê choram porque se desesperam e não sabem o que fazer. E acho que é uma reação, às vezes, um tanto natural, porque querem encontrar uma solução para aquilo que parece ser um sofrimento. Porém, o choro do bebê nem sempre é sofrimento. O choro do bebê também é comunicação, né? Tendo em vista que a gente tem um serzinho que ainda não tem outras vias de comunicação tão efetivas, o choro acaba por ser muitas vezes a forma de comunicar alguma necessidade. Então, tem bebês que não choram por nada, que são aqueles bebês tranquilos, aqueles bebês que muitas vezes a gente precisa ajudar eles a pedir alguma coisa, né? Mas existem bebês que são mais demandantes. Até existe um termo hoje em dia na ciência que se fala dos bebês high demand, né? Que são os bebês com alta demanda, bebês que choram mais facilmente, que são mais irritadiços. E pensando nos tipos de choro que cada bebê vai apresentar, eu tenho um tipo de choro muito específico, que é o que mais é confundido com o choro de fome, e é o tipo de choro que está mais associado ao desmame precoce, que é o choro do bebê que está hiperestimulado. Ou seja, nós vamos ter um bebê que nasce e vai se desenvolvendo neurologicamente de forma muito lenta,
né? Na verdade, se a gente for pensar com o resto do desenvolvimento neurológico da vida, de forma muito rápida. Mas para aquela mãe, para aquele pai que está observando aquele bebê, ele vai lentamente tendo progressos, né, na questão neurológica. E a gente é acostumado com altos estímulos e estímulos constantes. Então, na verdade, dentro de uma casa tranquilamente pode-se ter a TV ligada, uma criança conversando, pode-se receber uma visita, no outro cômodo alguém está ouvindo música, e no meio disso tudo está um bebê, que apesar dele ter que ter esse tipo de estímulo, de sons e de pessoas, ele precisa de estímulos que sejam regrados ou que sejam conduzidos de acordo com a sua idade. E um bebê que passa por um processo de hiperestimulação, ele vai inicialmente se mostrar muito feliz, é aquele bebê que vai estar participativo, mas em poucos minutos ele começa a se mostrar exausto. Aquele bebê já não está mais tão tranquilo e ele começa a ficar cansado, começa a dar sinais de que o estímulo precisa parar, de que já passou do limite. E o próximo passo para isso é realmente vir a ser uma bomba relógio, começar um choro que é um choro inconfundível. Quando eu falar aqui para vocês, vocês com certeza vão dizer que já viram um bebê tendo esse tipo de choro. É quando entra o período de transição para a fase do sono. Então o bebê está sendo hiperestimulado e muitas vezes para que ele não durma antes, a gente segue estimulando o bebê para que ele se mantenha alerta, se mantenha feliz, participando daquele momento. E quando chega o momento do sono, basta a gente tentar fazer o bebê adormecer e ele começa com um choro que é compulsivo e um choro extremamente alto e constante. Costuma-se dizer que esse choro é o choro que o bebê usa para conseguir mesmo cerrar os estímulos externos, né? Então ele vai chorar tão alto para que ele não escute mais nada. Ele muitas vezes fecha os olhos com muita força para que ele também não enxergue nada. O que acontece aqui e por que isso é um fator que está muito relacionado com o desmame? Normalmente, no momento que o bebê vai adormecer, principalmente se ele já está dando esses sinais de que está irritado e tudo, a mãe vai tentar amamentá-lo para que ele fique mais tranquilo. E então o bebê vai tentar mamar, mas ele vai estar extremamente estimulado e vai estar irritado e não vai aceitar a mamada ou vai mamar e vai seguir irritado. E aí o que a gente costuma ver na verdade, são os palpites da família ou dos amigos ou de pessoas que estão próximas de olha, o teu leite não está sendo suficiente, ele acabou de mamar e está com fome, olha que ele não para de chorar. Deu para entender a lógica da coisa? Na verdade, sendo bem simples, é um ciclo, é um bebê que fica hiperestimulado e começa a chorar, é um choro neurológico mesmo, porque ele está cansado neurologicamente. A gente poderia usar a mesma analogia de quando a gente passa estudando por muito tempo, a gente consegue até fazer uma atividade física, mas não consegue mais usar a cabeça. A gente fica muito cansado. E quando se tenta amamentar o bebê para acalmá-lo e para fazer dormir, na verdade, ao invés de ter esse resultado, acaba tendo um bebê que não aceita a mama ou que mama e fica irritado. E isso acaba por ser um ciclo que dura alguns dias, muitas vezes, e o bebê passa a ser menos amamentado, ou a mãe passa a evitar esse momento, ou acaba por introduzir a fórmula, e aí, uma vez que introduz a fórmula, diminui a produção e a gente entra no ciclo do desmame. Bem, dito isso, é importante que a gente saiba que nem sempre isso acontece dessa forma e nem sempre acontece nos primeiros dias. Conforme o bebê vai crescendo, ele tem uma capacidade maior de ser estimulado e de ser estimulado de acordo com a sua idade. Porém, as telas são um dos grandes fatores de hiperestimulação. Por isso que o indicado é que até 1 ano os bebês tenham 0 ou o mínimo de contato. Eu costumo dizer o mínimo porque a gente usa telas inclusive na mão o tempo todo e os bebês acabam por ver isso. Mas eles tendo menos contato com as telas e com ambientes de muito estímulo, eles com certeza vão se sentir melhor. E a outra coisa é observar, sim, as janelas do sono, né? Então, não perder esse período onde o bebê está pronto para adormecer de forma tranquila. Fazendo isso, a gente vai ter um bebê que vai conseguir ser amamentado com mais facilidade. A outra dica que eu costumo dar em relação ao choro do bebê, a gente está falando aqui do choro número 1, para quem chegou
depois, que é o choro mais frequente, que é o choro de hiperestimulação, tá bem? Em relação à hiperestimulação do bebê e a rotina de mamadas para que a gente consiga ler esse bebê melhor, o que eu sempre indico é que assim que o bebê acorde, ele seja amamentado. E não que se inverta isso de que o bebê mame para dormir. Eu não tenho nada contra bebês que dormem mamando. Tem muitas mães que se adaptam muito bem com isso. Mas eu tô falando que ajuda pra gente perceber esse sinal de um bebê que não está com fome, por exemplo. Mas está cansado, mas está hiperestimulado. E esse choro da hiperestimulação, ele é muito confundido, primeiro, com o choro de fome, segundo, com o choro das cólicas, né? Porque quando o bebê nasce, um recém-nascido, nos primeiros 30 dias, principalmente, ele vai dormir muito. É um bebê que dificilmente vai ser hiperestimulado, porque não consegue ficar acordado. Mas entre os 2 e os 3 meses, o bebê começa a ter uma janela de ficar acordado, né? Janela de sono e de vigília maior. E é nesse período que a gente automaticamente começa a estimular o bebê e muitas vezes estimular até demais. Mas também é nesse período onde a gente tem o pico das cólicas. A gente vai ter um gráfico perfeitamente desenhado onde a gente tem o pico mais ou menos depois de 8 semanas de vida do bebê com a questão da maturidade intestinal. Então, aquele bebê que era super tranquilo, que vem super bem, pode, a partir das 8 semanas de vida, apresentar essa questão das cólicas e, junto com isso, a dificuldade da hiperestimulação por causa desse período onde fica mais acordado. Isso tudo junto é uma bomba, né? É super explosivo, porque muitas vezes vai fazer com que a gente faça a leitura errada em relação ao choro que é de fome. Mas vamos lá. Eu vi que chegou mais gente aqui e eu achei um sarro que hoje entrou o Anderson aqui agora. Ele me escreveu detalhe dizendo que não ia perder a live, porque ele disse, eu não entendo como isso que pode saber sobre o choro do bebê. Mas então, Anderson, a gente tá aqui no choro número 1 por enquanto, viu? Daqui a pouco a gente vai passar pro próximo. Deixa eu ver quem mais entrou aqui depois. Vanessa, Priscila, Marcele, Cíntia, Kátia, a outra Kátia. Oi, gente, que bom que vocês estão aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos sempre. Bom, em relação ao som dos choros, também existe uma diferença importante entre um tipo e outro. O que acontece é que, quando o bebê é recém-nascido, dificilmente a gente consiga fazer rapidamente uma leitura de que choro é, porque a gente ainda não conhece os sons daquele bebê. À medida que passa, é simplíssimo fazer isso. A gente consegue não só pelo som, mas consegue também pela expressão facial, pelo que ele apresenta, já começar a saber o que aquele bebê está apresentando. Mas normalmente a comparação é entre o choro daquele bebê com o choro dele mesmo, e não com o de outro. Então, se a gente vai falar agora do choro número 2, que é o choro de fome, a gente vai ter um som que é clássico, extremamente agudo, e ele vai sempre puxar para sons que são mais parecidos com nhé, tá? Então pensa aquele bebê que vai fazer uma sonoridade extremamente aguda, que tem essa característica mais do nhé, e vai ser intermitente. Então vai fazer nhé, 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 choro de fome, tá? Anderson, se tu tinha essa dúvida, tá respondida aí. Diferente do choro de hiperestimulação, como eu acabei de falar, que é o choro número 1, que é aquele choro que o bebê pode chorar ininterruptamente, não tem essa intermitência no som e tem um som mais grave. Então, é mesmo um bebê que está tentando bloquear qualquer estímulo auditivo, está mesmo tentando bloquear qualquer tipo de estímulo para que ele consiga descansar neurologicamente, tá? O choro de fome, ele normalmente acontece depois de vários sinais que o bebê dá, tá? Existe mais de um tipo de bebê, mais de uma personalidade, assim como a gente também. Mas todas as personalidades de bebê apresentam alguns sinais de que vão entrar no estado de choro, de fome, tá? Então, observem bem os sinais que o bebê está apresentando. Por exemplo, um bebê que começa a fazer o reflexo de procura para todos os lados, mal encoste no rosto dele para acariciar e ele já vai virar para a mão, tentando abocanhar.
ou ele encosta em alguma região, encosta na roupa, no braço e também tenta abocanhar. O bebê que coloca a mãozinha à boca. Isso tudo a gente precisa ficar atento. Agora note bem. Nem sempre que o bebê está sugando algo quer dizer que ele está com fome, porque a sucção é um fator de regulação do bebê. Não é só um fator que indica fome ou que indica saciedade. Tanto que um bebê pode ter acabado de mamar, colocar a mãozinha na boca e ficar sugando a mãozinha, por exemplo. Porque ele está usando o reflexo da sucção como esse fator de regulação neurológica, de se acalmar, tá? Então, isso é absolutamente normal e tranquilo. Como a gente pode ficar em dúvida, eu gosto muito de trabalhar com critérios bem simples, mas bem claros, em relação a uma rotina dentro da livre demanda. O que acontece? Para que a gente saiba ler melhor o bebê, a gente procura, ou uma dica que eu dou, é amamentar o bebê assim que ele acorde. Ter um tempo de estimulação com o bebê, de brincar, de estar junto. Para um bebê recém-nascido, a estimulação é trocar a fralda, é conversar por alguns minutos e depois o bebê vai adormecer. Quando o bebê estiver por acordar novamente, ele vai ter fome outra vez. E isso vai ser regulado de acordo com o próprio corpo dele, quanto ele suporta sem ser amamentado, sem mamar, e o quanto ele precisa mamar mais. Pode acontecer que, ao longo do dia, esse processo que eu falei de acordar, mamar, ser estimulado ou brincar e dormir vai ficando mais difícil, porque o bebê naturalmente está ficando agora com o corpo físico cansado. Então, muitas vezes o bebê vai procurar pelo seio materno também para fazer a regulação do cansaço, para ter um momento de alívio, ou o bebê um pouquinho maior às vezes acaba por se machucar, vai procurar a mãe para que ele tenha o alívio da dor. E realmente a amamentação tem fatores analgésicos, para quem não sabe, né? Mas a gente consegue reconhecer claramente quando um bebê está sugando o peito para mamar, para extrair dali nutrientes, ou quando o bebê está sugando simplesmente para fazer a regulação. Note que se o bebê estiver mamando por menos de 5 minutos, necessariamente o leite nem chegou a descer em quantidade ainda. Ele está, vamos dizer, mamando, o restinho do leite que tem ali, ele está estimulando a descida. Tem mães que levam até 5 minutos para fazer o reflexo de ejeção, por exemplo. Então, o bebê veio ali e está sugando o peito para fazer a regulação. Agora, não confunda isso com o que eu não gosto nada, mas escuto dizer que o bebê está chupetando o peito, né? Está usando o peito de chupeta, porque na verdade, lembrem que as chupetas que foram criadas para substituir o peito e não o contrário, né? É justo o bebê procurar para fazer a sucção de forma que ele se autorregule, tá bem? Então, falamos do choro número 1, que é o choro de hiperestimulação campeão, né? Que vai ter o início dele mais forte junto ali com as cólicas, com o auge das cólicas, por isso que a gente vai ter no gráfico do choro, perto das 8 semanas, um índice altíssimo de choro, de bebês que choram demais, pelo menos por alguns dias. E se estima que mesmo os bebês que chorem pouco, eles choram pelo menos 30 minutos por dia nesse período, tá? E os bebês que choram muito, choram mais de 6 horas por dia. Isso não é para assustar ninguém que não tem filhos ainda, mas é bom a gente saber, porque senão automaticamente a gente pensa que algo está errado. O segundo choro é o choro de fome, que vai ser o choro mais agudo, com intermitências, um choro que tem a característica do nhé, né, que o bebê vai fazer, e junto com isso vem sinais de que o bebê está com fome. Muitas vezes o sinal que a gente precisa usar é o relógio. Eu sou totalmente a favor da livre demanda, sei dos benefícios dela, mas tem horas que a gente precisa olhar para o relógio e ver, olha, já fazem 3 horas que ele não mama, ele é um recém-nascido, ele precisa ser amamentado outra vez, mesmo que os sinais ainda estejam fracos, porque nem todo bebê vai dar os sinais com a mesma intensidade, certo? Chegando mais gente aí conosco. Andressa, Dani, e aí Dani, tudo bem? Eu tô aqui pegando o meu artigo para continuar com vocês na base do choro, né? Isso não são ideias minhas, viu, gente?
São, na verdade, artigos que estudaram o som dos choros e nos ajudam a identificar e também as características fonéticas de cada um. Oi, Manu, tudo bom? Não tinha te visto aí, cumprimentei outras pessoas, não sei se tu entrou por agora. Ótima aulinha. Olha, Manu, se tu for pra PED, já tem uma aula de choro de bebê aí pra ti, né? Quando a gente tá falando sobre desconforto ou dor, a gente vai tendo um terceiro tipo de choro, tá? Que normalmente vai estar associado a sinais no próprio corpo. A gente precisa também perceber que o bebê que tem algum tipo de desconforto ou de dor, ele sempre vai tentar mostrar isso de alguma maneira, né? Ele vai tentar evidenciar o desconforto que ele tem. Então, o bebê que puxa as pernas contra a barriga, o bebê que bota a mão no ouvido, o bebê que aperta alguma parte do corpo ou que mostra desconforto ao chorar, é o bebê que provavelmente está passando por algum processo de dor ou desconforto. E aí sim vai entrar tentativa e erro. Dor e desconforto podem ser muitas coisas num bebê e é importante que a gente faça uma revisão geral. Minha dica: suspeita que é dor ou desconforto, começa por pelar o bebê, né? Vai tirando as peças de roupa e vai observando esse bebê. Muitas vezes, sabe, é uma fralda que tá cheia, que causa desconforto maior do que a gente esperava que causasse, porque nos outros dias não causava, mas o bebê vai amadurecendo e vai mudando os padrões de conforto e desconforto dele. Vai trocar a fralda, depois vai verificar o corpinho do bebê, vai ver se não tem alguma coisa que está incomodando ele no próprio corpo, vai verificar a temperatura, é uma das coisas que mais traz desconforto para os bebês, aqueles bebês que estão extremamente cheios de roupas. E lembrem que não se usa as extremidades do bebê para ter parâmetro se ele está com frio ou calor, porque as extremidades sempre vão ser mais frias. Então a gente vai usar a parte do peito, das costas, da nuca, para verificar a temperatura desse bebê. Bebê, no geral, usa uma peça a mais de roupa do que os adultos, e não mais que isso, né? Então, às vezes está 25 graus, nós estamos de manga curta, e a gente tá com um bebê que tem uma roupinha, um pijaminha por baixo, tá com um tip top e um casaquinho, roupa demais, tá? Isso também causa desconforto e vai fazer com que o bebê comece a mostrar esse desconforto fisicamente. E logo depois de mostrar fisicamente, naturalmente o bebê vai passar a apresentar sinais de choro. Agora, se vocês querem saber como é o choro de desconforto, ele também é um choro intermitente. Então, ele vai ter inícios e paradas para mostrar esse desconforto, mas ele vai ter uma sonoridade mais parecida com o é, diferente do choro de fome, que era o nhé. Então, lembrem que a gente está mostrando um pouquinho da diferença dos sons também. Claro que a observação global de um bebê sempre vai ser a coisa mais importante a se fazer, certo? Esses basicamente são os 3 tipos de choro mais presentes. O choro de cólica é um choro que vai estar dentro da categoria do choro de dor. É muito semelhante, mas é um choro que pode durar muitas mais horas, né? E para cada tipo de choro, a gente vai desenvolver com aquele bebê técnicas que ajudam ele a diminuir o nível de desconforto que ele tem. Agora lembre bem, existe uma grande confusão que muitas mães fazem ao ver um bebê chorando e acabam por pensar que se o bebê está chorando, ele está sofrendo. O bebê está se comunicando. Lembre disso, tá? Então, não precisa começar a chorar junto com o bebê, nem ficar desesperada porque ele está sofrendo, porque você não é uma boa mãe. Mas o que você precisa saber fazer é sempre uma boa observação. E isso não é ser má, mas é saber dar o tempo para olhar para o seu bebê e identificar o que está acontecendo. Há uns dias atrás eu li uma brincadeira que tinha na internet que era excelente, que dizia assim: deve ser difícil ser um bebê porque você tá com coceira no pé, começa a chorar e a sua mãe te dá a teta. O que a gente quer mostrar com isso é que nem tudo se soluciona mamando. Antes de a gente oferecer o peito, a gente precisa sim fazer uma boa observação. Só assim a gente vai conseguir reconhecer exatamente o que cada bebê está nos mostrando, o que cada bebê quer nos dizer com aquilo que está fazendo.